chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Eu cansei disso tudo. Vou inclusive destituir o meu advogado, não consegue nada mesmo. Tô avisando, viu? Aqui na live. Depois a gente conversa com calma. Mas fato é que eu resolvi fazer uma delação premiada. Sem advogado, sem precisar, porque não tem acordo com o Ministério Público, não tem acordo de nada, porque não tem condenação ainda. Mas eu resolvi me adiantar. E de coração aberto, espírito carnavalesco. Eu não tô sozinho nessa. Eu não sou X9. Eu não sou rato. Mas eu hoje vou entregar cúmplices. Vou trair a confiança de... Alguns deles eram muito próximos de mim. Confabularam juntos, digamos assim. Outros não, outros eram opositores. Mas me influenciaram. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Por exemplo, eu fui muito amigo do Alexandre Borges. Cara sério, comentarista da CNN, Jovem Pan, não mais, né? Tá na bancada do Roda Viva? Ainda não. Então não sei o que ele tá fazendo hoje, mas o Borges era um cara muito próximo. Ele me dizia que era ghostwriter da Ana Paula Henkel, e eu acreditava. Então, é um cara que era muito próximo. Então, eu quero deixar claro aqui pro ministro Alexandre, né, que eu tô trazendo os nomes com embasamento. Pessoas que me influenciaram muito para eu poder acabar influenciando, de alguma forma, esses golpistas ou terroristas. Então, Alexandre, é desprovido de beliculosidade, de beligerância aqui. Beliculosidade. Então, eu estou realmente depondo minhas armas e vou agora entregar nomes. Alexandre Borges me influenciou. Se eu influenciei golpistas, Alexandre Borges tem todos os créditos, o mérito é dele, ele me influenciou. Ele abriu meus olhos para a questão das urnas. Que hoje em dia, claro... Não há dúvida de que Bolsonaro foi e continua sendo a chama que acendeu o radicalismo latente em cada militante. Ele atiçou esse ódio, ele alimentou essa insanidade, ele usou esses militantes para os seus propósitos pessoais. Jair merece a lei e os seus rigores. Claro, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Bens jurídicos que, aliás, ele, Bolsonaro, queria subtrair dos pobres e desvalidos, dos bandidos sem estirpe, dos pretos dos morros. Mas o Supremo agora decidiu. Jair já é investigado. Triste fim para aquele a quem chamavam mito. Hoje não passa da caricatura infame de um covarde. O rato que primeiro abandonou o navio. Segundo a auditoria, licenças foram concedidas a 180 pessoas condenadas por homicídio, 324 condenadas por tráfico de drogas, 124 por homicídio culposo no trânsito e 29 pessoas foram condenadas por crimes contra mulheres na Lei Maria da Penha. Também conseguiram licenças outras 2.690 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto. Eram foragidas da Justiça. A auditoria do TCU afirma que o número de registros irregulares pode ser ainda maior, porque algumas bases de dados analisadas estão incompletas. Faltaram informações de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o relatório, há uma série de fragilidades no controle de armas de fogo e de munições a cargo do Exército, que se agravaram com as flexibilizações das normas no governo Bolsonaro. Um exemplo. Um decreto de 2019 restringiu a necessidade de apresentação de certidão de antecedentes criminais ao local de residência atual de quem solicita o registro de CAC. Como não há uma certidão unificada em todo o país, a pessoa pode ter problemas com a justiça ou a polícia em outro estado. A gente tem hoje a publicação aqui no Globo da coluna da Miriam Leitão, em que ela revela parte dos depoimentos importantíssimos, tanto do brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, como do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Ambos confirmaram que
partiu do próprio presidente Bolsonaro, na reunião que eles tiveram com ele, a apresentação da minuta que continha o roteiro do golpe. Quer dizer, isso confirma a delação de Mauro Cid e agrava tremendamente a situação de Bolsonaro, porque a dúvida era, a negativa era, ele não tinha como pensar em golpe, imagine, isso nunca aconteceu, ele mesmo disse, tudo, né, um mal-entendido, mas 2 comandantes militares, da aeronáutica e do exército, confirmaram então o depoimento. E o que eles vão dizer, né? O general Marco Antônio Freire Gomes, segundo a apura Miriam, disse, o depoimento dele foi considerado consistente e revelador e relatou não só uma minuta do golpe, mas, segundo a Miriam, ele relata que foram apresentados a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, 2 versões da minuta do golpe. E foi dito para ele, ele foi avisado de que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também foi nessa linha. Gente, é muito grave. As denúncias que foram publicadas hoje pelo UOL, que apontam suspeitas de irregularidade em 223 contratos de obras sem licitação, precisam ser investigadas a fundo pelos órgãos de controle e pela Justiça de São Paulo. Segundo a reportagem, os indícios de conluio entre a prefeitura do Ricardo Nunes e um cartel de empresas são claros. Um jogo de cartas marcadas em que as empresas são contratadas diretamente, sem licitação, sem concorrência, cobram o preço que querem e a prefeitura paga. Esse escândalo soma mais de 4 bilhões de reais para os cofres públicos, com o nosso dinheiro. É a farra das obras sem licitação do Ricardo Nunes. Obras que são suspeitas e, o mais grave, são mal feitas e sem planejamento. Eu mesmo fui lá no Itaim Paulista e pude ver de perto uma obra que fizeram num córrego que em tese era para melhorar e que depois da obra passou a encher em lugares que não enchia quando chove. Só para vocês terem uma ideia, 3 empresas que pertencem à mesma família são as campeões dos contratos sem licitação, de jogo combinado. A B&B Construções, a BBC Construções e a Abicom Engenharia. Repito, é tudo de uma mesma família. Eles assinaram quase 40 contratos, que somam mais de 750 milhões de reais. Sem falar do caso de uma empresa que o proprietário é o compadre do prefeito e que fez contratos de quase 50 milhões de reais sem licitação que o prefeito deu para ele. O que o UOL trouxe a público hoje é só a ponta do iceberg. A gente está diante daquilo que deve entrar para a história como o maior esquema de corrupção na cidade de São Paulo. É preciso botar uma lupa, investigar com seriedade, com transparência. A cidade de São Paulo é a mais rica do país e da América Latina. Não pode ser governada a portas fechadas, de forma suspeita, com contratos sem licitação e superfaturados, favorecendo empresas dos amigos do prefeito. Cabe à Câmara dos Vereadores, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do município e à Justiça ir a fundo e investigar. Cabe a todos nós, como cidadãos, denunciar, cobrar. São Paulo merece ser tratada com respeito. Precisa de uma gestão transparente, honesta e que tenha eficiência. Não que use o dinheiro público para fazer esquemas contra o povo. Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje.